Nesse vídeo, vamos nos familiarizar com o plano cartesiano XY através de vários exemplos. Primeiro, vamos analisar alguns pontos que já estão indicados e descobrir as coordenadas. A seguir, olhar para algumas coordenadas e descobrir onde estão os pontos, e depois faremos mais um exercício. Agora, vamos descobrir quais são as coordenadas desses pontos. Tem o ponto A, sua coordenada x. Dá para ver aqui, é só baixar, onde ela se cruza com o eixo x. X é igual a 5. É o ponto 5 do x e y será igual a 6. 5 e 6. E ponto B, qual é a coordenada x? É 5 para a esquerda. 5 para a esquerda no eixo x. Este ponto é menos 5. Sua coordenada x é menos 5. Se for reto para a direita, vai ver que y é igual a 5. Y é igual a 5. Vou trocar de cor. C. Acho que já perceberam o padrão. Vamos descobrir a coordenada y primeiro. A coordenada y é 3, podem ver isso aqui. E a coordenada x é menos 2. Sempre colocamos a coordenada x primeiro. Esta é apenas uma convenção que usamos. D. A coordenada x é menos 2. Vocês veem isso aqui. A coordenada y é menos 2 também. Vamos usar outra cor. E. Vamos descobrir a coordenada y. Vamos colocar primeiro, mas vocês sempre devem escrever por último. Ela é menos 4. Dá para ver aqui a coordenada y. A coordenada x é 3. Por último, o ponto F. A coordenada x é 2 e a coordenada y é menos 6. Espero que tenha te esclarecido como descobrir as coordenadas. Agora vamos partir do contrário. Vamos começar com as coordenadas e descobrir onde esses pontos estão. Vocês têm a primeira. Vou usar o A em minúsculas entre parênteses para diferenciar desse A em maiúsculo. Ela está em 4 e 2. X é igual a 4, y é igual a 2. Assim, é esse ponto aqui. O próximo, vou fazer com uma cor que dê para visualizar. B. X é igual a menos 3. Y é igual a 5,5. Vamos subir tudo até 5,5. Y é igual a 5,5. Esse é o ponto do B minúsculo entre parênteses. Ponto C. 4 e menos 4. X é igual a 4, y é igual a menos 4 aqui. E o último, vou fazer em laranja. D. X é menos 2, y é menos 3, bem aqui, e esse é o D, entre parênteses. Vocês poderiam ter feito de outro jeito? Poderiam ter dito y é igual a menos 3, x é igual a menos 2. Assim, iriam para a esquerda e para baixo. Ou poderiam ter ido para baixo e para a esquerda e ainda chegaria ao mesmo ponto. Espero que esses exercícios te ajudem a descobrir como achar as coordenadas, ou se tiverem as coordenadas, a descobrir onde marcar ou indicar algo sobre o plano cartesiano XY. Agora, um problema um pouco mais complexo. Aqui diz: os 3 pontos abaixo são 3 vértices do quadrado ABCD. Marque no gráfico. A seguir, determine quais são as coordenadas do quarto ponto, o ponto D. Vamos lá, vamos marcar essas coordenadas no gráfico como pediram para fazer. Esse vai ser meu eixo X. Este é o meu eixo Y, o eixo vertical. Este será meu eixo X. Melhor marcar ele. X é igual a 1, 2, 3, 4. Isso é x e a esquerda tem igual a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Isto é y, é igual a 1, 2, 3, 4. Isto é y, que é igual a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Eu poderia escrever que esse y é igual a 4. Este y é igual a menos 4. X é igual a 4, x é igual a menos 4. Vejamos, vamos marcar esses pontos. A gente tem que o ponto A é igual a menos 4. X é menos 4. Y é menos 4. Baixamos 4 aqui. Este é nosso ponto A. Menos 4, menos 4. E só para familiarizar vocês com o esquema de rotulagem que já podem ter visto, as pessoas denominam essas seções do plano cartesiano. Chamam de primeiro quadrante, esta de segundo quadrante, esta de terceiro quadrante e esta aqui de quarto quadrante. E esses são apenas os numerais romanos para 1, 2, 3 e 4. Assim, esse ponto está no terceiro quadrante. Se olhar para o gráfico acima, vai ver que pontos estão no quarto quadrante.
Estes estão no terceiro, segundo, primeiro. E tem uma coisa interessante: alguém pode perguntar em que quadrante está aquele ponto, e você responde: eu sei. Se os dois forem negativos, vão estar no terceiro quadrante. Se só o y for negativo e x positivo, estarão no quarto. Se os dois forem positivos, estarão no primeiro. Se y for positivo, mas x negativo, vão estar no segundo. E devo falar mais sobre isso à medida que a gente marcar esses pontos. Assim, no ponto B, x é positivo, ele é 2, 3 e y é menos 4. Assim, baixamos para o quarto quadrante. Este é o ponto B, ele é 3 e menos 4. Já dá para ver a parte inferior do nosso retângulo que falaram. E veja, os dois têm o mesmo y. Os dois estão no mesmo nível abaixo do eixo x. E qual é o próximo ponto? O ponto C é 3 e 3. 3 e 3. Ele está no primeiro quadrante, as duas coordenadas são positivas. 3 e 3. Tanto x como y são positivos. E observem que ele está na mesma vertical que B. Ele tem o mesmo valor de x, os dois têm um valor x de 3. Ele fica logo acima, diretamente acima. Agora tem que descobrir o último ponto aqui. Esse ponto tem que estar na mesma vertical que esse ponto, na mesma direção vertical que este ponto, o que significa que terá o mesmo valor de x que esse aqui. Então, o valor de x será menos 4. E ele terá que estar na mesma horizontal que este ponto, na mesma horizontal que este. Terá que ter o mesmo valor de y na mesma altura acima do eixo x, ou seja, ser 3. Portanto, esse é o nosso ponto D. Observe que ele está em 4 negativo logo acima de A e está em y, que é igual a 3, logo à esquerda do ponto C. Terminamos.